Gente, nós lemos aqui, e é uma passagem muito linda essa, vemos que Pedro e João, eles tinham sido instrumentos para curar esse mendigo, que era aleijado de nascença, e tinha 40 anos de idade. Esse fato ocorreu, eu gosto de pensar nisso, no caminho da oração. A Bíblia diz que quando eles estavam indo ao templo, para a hora da oração, eles tinham uma disciplina de oração, eles tinham horário de oração, e dentro da agenda deles, chegou a hora, eles falaram: vamos ao templo, vamos orar. No caminho da oração, eles eram homens que viviam, que tinham vida de oração, e no caminho da oração, até mesmo antes de orarem, mas havia uma vida de oração, e no caminho da oração, estava ali esse aleijado de 40 anos, e pedindo esmola. E daí eles olharam para ele, isso está no 3º capítulo, no capítulo anterior, e eles disseram: olha, a gente não tem nem prata nem ouro, mas o que a gente tem a gente te dá, em nome de Jesus, levanta daí e anda. O homem ouviu. Fato interessante que a Bíblia diz que eles ajudaram o homem a se levantar. Nesse começo, sabe, às vezes as pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, elas ficam meio assim: será que é, será que não é? Elas também precisam que a gente segure-as na mão e as levante para esse começo de caminhada de fé. Eles deram a mão, e quando ele viu que isso era possível, ele começou a saltar. E um grande milagre aconteceu, e com isso afluiu uma multidão muito grande. E a multidão era de 5.000 homens, e fala de homens, além de outros, que creram no Senhor Jesus Cristo. E isso ali, na região do templo, houve tudo aquilo ali acontecendo, e as autoridades religiosas vieram então a eles, e quando viram tudo aquilo, eles pegaram Pedro e João. A Bíblia diz que eles os agarraram, eles agarraram os apóstolos e os lançaram na prisão. Que mal eles tinham feito? Eles tinham anunciado a verdade, eles tinham feito um bem a um homem, ministrado cura a um homem que estava nas ruas. Eles tiraram um mendigo da rua, um homem que não podia andar, andou, e com isso havia todo um benefício, um homem beneficiado, uma família beneficiada, uma cidade, uma sociedade beneficiada por um bem que tinha acontecido naquele meio. E por causa disso, eles são agarrados e lançados na prisão, por fazer o bem e por falar a verdade. Aqui estava um tempo difícil. Nós vemos na continuidade do texto que eles ameaçaram. Aqui estava um tempo difícil, vivendo um tempo difícil de injustiça, de perseguição, de ameaça. Não faz isso, cuidado! E essa pressão emocional, a pressão do meio, mantendo-nos firmes na verdade. A Bíblia diz que lá que o Sinédrio, composto na maioria por saduceus que não criam na ressurreição, e diz que eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles estavam anunciando o que todo mundo sabe, que um dia todos vão morrer, mas que haveria uma ressurreição, e que em Jesus essa ressurreição seria para a salvação. Verdades. Capítulo 4, esse capítulo, versículo 12,
eles anunciaram uma verdade muito perturbadora, que perturba muitos até hoje. Eles disseram: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro. Eles disseram: salvação é só em Jesus, é só o nome dele. Ninguém mais salva. Nenhum outro nome é dado entre Deus e os homens no qual haja salvação. E aqui foi uma afirmação exclusiva. É Jesus e mais ninguém. E essa é uma verdade muito perturbadora nos dias atuais. Muitos querem colocar outros meios de salvação, outras divindades, outros nomes. Alguns usam até nomes da Bíblia para dizer: não, olha, esse aqui é intercessor, essa é intercessora, vão pedir aqui lá no nome de um dos apóstolos, ou no nome de alguém que foi canonizado, ele vai ajudar, ou no nome de uma pessoa boa, minha mãezinha que morreu, vou pedir para que ela venha pedir a Deus. Não! Há um só nome, só tem um nome que tem autoridade diante de Deus, que é o nome de Jesus. Jesus foi o único que nunca pecou. Jesus é o único que tem todos os créditos e nenhum débito. Jesus é o único absolutamente justo e que satisfez completamente a justiça de Deus. Ele é o nome que é sobre todo nome. Ele foi à cruz, ele morreu pelos nossos pecados, e ele é o único. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe, seria muito mais fácil a princípio para o Pedro e João dizer: não, tá bom, nós vamos ficar quietinho, não vamos falar só de Jesus. Daí a gente fala de Jesus, mas deixa aberto para outras possibilidades também. Não, verdade é verdade. Mesmo que uma verdade nos leve à morte, mas pensemos no depois da morte, que é a eternidade. Eu e você precisamos lidar e responder aos tempos difíceis e de adversidade, seja em qual for a área, com a verdade. O relacionamento, quem sabe seja difícil dizer a verdade, e sabe, quando a Bíblia nos orienta a dizer a verdade, tem gente que diz assim: não, porque eu sou autêntico, eu sou verdadeiro, eu falo mesmo. Cuidado, a Bíblia diz que é preciso falar a verdade em amor. Estou com raiva e eu tenho a minha verdade, e eu jogo a minha verdade e digo: isso é verdade. Não é minha verdade, é a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus precisa ser anunciada e falada com amor, não com raiva. Eu não posso usar a palavra de Deus para manifestar uma justiça minha, cheio de ira, e colocar isso. A Bíblia diz que a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. Eu preciso anunciar a verdade pela verdade, com amor. Eu preciso falar a verdade e lidar com a verdade, com o intuito de ser verdadeiro e de ter a manifestação de Deus ali. Eles responderam aos tempos difíceis e foram lá, e eles ameaçaram. Daí a Bíblia diz que tinha uma multidão. E eles só não foram mais longe com o Pedro e o João, sabe por quê? Porque eles tinham medo da manifestação. Tinha uma multidão se posicionando. E que eles sabiam que essa multidão era contrária ao que eles estavam fazendo. Sim, teve uma manifestação. Eles temeram a manifestação, que era uma manifestação em favor da verdade. E então eles soltaram Pedro e o João. E eles vieram onde estava a igreja. Como é que eles responderam?
Versículo 24 diz: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Como eles responderam diante das ameaças? Essa igreja respondeu em oração, com oração e com um ambiente de unidade. Ela se uniu em oração. A igreja orou sobre as ameaças. Eles disseram: Deus, considera as ameaças deles. Eles não estavam conformados com as ameaças, não disseram, porque Jesus disse que ia ser assim mesmo. Não, Jesus disse que ia ter perseguição, mas Ele nunca disse que era para nós nos conformarmos com as perseguições. A Bíblia nos ensina a responder às perseguições, e aqui está uma das maneiras. Tinha lá oração, tinha posicionamento, verdade, tinha assim uma manifestação dos que creem. Isso era a resposta. Era a resposta, e eles estavam orando: Deus, olha para as ameaças deles. Seja qual for a ameaça que esteja sobre nós, como igreja, como pessoas, como família. Oração, essa união, e colocar objetivamente essas ameaças. Eles oraram não só pela ameaça em si. Eles não apenas pediram o livramento das ameaças das autoridades, mas eles pediram por uma manifestação divina ainda maior, que lhes capacitasse a avançar ainda mais no que estavam fazendo. Eles buscaram o sobrenatural, uma manifestação sobrenatural, pedindo sinais, maravilhas. A aflição os levou a orar com mais intensidade ainda. A aflição, ameaça, dificuldades não deve nos desanimar, mas deve nos levar a um posicionamento ainda mais firme em oração, e pedir não só o livramento daquela situação, mas pedir que Deus faça mais. Efésios 3º capítulo, versículo 20 e 21 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Não paremos de orar, não deixemos de buscar mais e mais da face do Senhor. E eles estavam lá orando, e é muito interessante o que diz no versículo número 31, depois de orarem, o lugar que eles estavam começou a tremer. Tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ameaça, aflição, como responder? Verdade, unidade, oração, crer no soberano, orar sobre as ameaças e estar ali. Eles pediram que acontecesse ainda mais, e como disse, aconteceu ainda mais do que eles pediram a mais. Eles não pediram um sinal para que o templo, para que o lugar que eles estivessem começasse a tremer, mas não desestruturou, só tremeu. Não caiu, só tremeu, como um sinal da presença de Deus.